a história da sétima arte. Porque falar sobre cinema não é só citar filmes, né? Não é só falar detalhes sobre eles, mas é falar sobre o contexto da imagem, né? O conceito de imagem em movimento e onde é que ele foi criado, né? O cinema nasceu no século XIX. Ele foi baseado através de um cinetoscópio, que foi um equipamento criado por um assistente de Thomas Edison, né? Um inventor por Thomas Edison. E esse cinetoscópio ele foi usado para projetar a primeira sessão de cinema, né? Que foi passado um filme sobre um trem. E os irmãos Lumière foram os pioneiros nesse conceito. Eles marcaram ali uma reunião no Grand Café, em Paris, em 1895, e ali projetou esse primeiro filme. Foi uma projeção super rápida, mas a audiência recebeu esse trem como se fosse real, todo mundo tomou um susto. Foi a primeira projeção de cinema que tivemos aí na sua história do cinema, que foi ganhando forma e sofisticações. Um dos filmes mais marcantes na história do cinema, que contribuiu, inclusive, para um conceito chamado ficção científica espacial, né? Que foi liderado aí pelo Stanley Kubrick, e eu estou falando dele, estou falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme de 68, dirigido por Stanley Kubrick, interpretado por Keir Dullea, Gary Lockwood, Douglas Rain e William Sylvester. E nesse filme a gente tem ali um dos maiores cortes do cinema, que foi onde o Stanley Kubrick, com sua engenhosidade, atravessou 2 períodos humanos em apenas um corte. O período do tempo das cavernas, onde um dos hominídeos ele joga um osso, né, para o céu, e ali o Stanley corta e a gente visualiza uma nave em órbita da Terra, né? Ou seja, milhares de anos em apenas um corte. E o Arthur C. Clarke, que escreveu esse roteiro e é autor de 2001, Odisseia no Espaço, ele fez isso de uma forma incrível ao escrever ali o HAL, né? O HAL, que é o computador que ganha consciência durante o filme, discorda ali das ações humanas. O Keir Dullea, que faz aí o personagem principal, ele passa por um momento de desconstrução de paradigmas incrível no final. É algo até espirituoso, né, para o conceito mecânico de ficção científica. E esse filme inspirou cineastas como Ridley Scott e Steven Spielberg a fazerem filmes como se faz hoje, até nos padrões mais sofisticados do cinema. Um pouco mais tarde, o cinema conheceu um dos diretores mais aclamados por crítica e público. Estou falando dele, de Francis Ford Coppola. Dirigiu O Poderoso Chefão, uma trilogia imensurável na história do cinema, que começou em 1972, interpretado por Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, inclusive a filha dele, a Sofia Coppola, interpretou a própria filha nesse filme fantástico. Ford Coppola coloca aqui todo o seu talento, e no primeiro take desse filme, que está passando aqui atrás, a gente entende como se usa uma câmera e como ilumina uma cena da melhor forma. Inclusive, eu trouxe aqui o box do Poderoso Chefão, uma amiga querida deu para mim esse box, e aqui a gente tem os 3 filmes, né?
O primeiro, interpretado pelo Marlon Brando, o segundo, por Robert De Niro, e o terceiro, por Al Pacino. Essa trilogia garante entretenimento na sua noite aí de pipoca cinematográfica, tá? Super indico essa produção para vocês.